Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Vamos mais Graças a Deus, mais uma semana, né? uma semana de estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, né? A nossa leitura inicial eu coloquei hoje uma letra de uma música que chama Na Porta de Damasco, do Alan Filho. Aí ela diz assim, ela é curtinha. Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia a paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, mas hoje tudo é quase nada, frente à obra e ao seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio destino. Bonito, né? O Alan Filho tem umas letras bonitas. Então, mais uma vez estamos aqui, vamos iniciar novamente nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, sempre baseado no Nildinho de Uberaba, né, do Elias. Esse é o episódio 225 dele, o nosso número 112. E o Aloysio explica, né, que ao escolher uma palavra ou uma expressão de algum versículo, isso é feito mediante, né, uma metodologia, uma estratégia, que era o que já usava, né, é um método de estudo que usa as referências cruzadas, né? Inclusive tem um site que chama Bíblia Português, e tem também o NEP, tem uma consulta do NEP, né, que é o Núcleo Espírita Nicola Ensinamentos, não sei o que, nunca sei o que significa NEP, Pesquisas espíritas. de pesquisas espíritas. Então, dentro do site deles, você digita um versículo, e aí ele diz qual que os outros versículos que tem referência cruzada em relação a ele. Por exemplo, esse versículo que nós estamos estudando tem tudo a ver com a parábola do joio e do trigo, porque aquela questão, né, de juntar e ter uma hora certa de separar, que é igual os peixes, né? Então, uma revelação vai explicando outra, vai comentando, vai complementando, né? Então, às vezes ele fala, né, o entendimento de uma passagem do Novo Testamento também se encontra lá no Velho Testamento, ou na própria literatura espírita, ou no Kardec, em Chico, e é isso que a gente faz esse trabalho, né? A gente escolhe, né, algum trechinho mínimo do, do versículo e sai pesquisando as palavras que têm a ver com aquilo. E, inclusive, nessa parábola, né, nesse versículo de hoje, no início, né, da coisa que ele fala, algumas traduções falam novamente, outras falam finalmente e outras falam igualmente. Então, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede. Ou finalmente o reino dos céus é semelhante a uma rede. Mas acho que, para mim, né, que eu entendi, que o Haroldo, no Haroldo Dutra, ele coloca novamente. Na Almeida, igualmente. E só tem uma tradução brasileira que é finalmente, porque como é a última parábola, Jesus está finalizando. Então, para mim, no meu entendimento, o finalmente seria, porque ele está fechando mesmo, né? Depende, ele foi falando, né? É semelhante a isso, semelhante àquilo. Aí foram várias palavras, todas falando sobre o reino de Deus, como se ele, semelhante a algo. E essa é finalmente a última que ele vai dar realmente vai fechar, né? Então, os pioneiros, aqueles que começaram, né, que ele fala, né, o João Zalho, o Honório de Abreu, que começaram esses estudos, era esse método e essa estratégia que eles usavam. Então, na semana passada, nós começamos a estudar essa outra parábola que Jesus utiliza para falar do reino de Deus, ou reino dos céus,
é a parábola da rede, onde vem todo tipo de peixe. E hoje, quer dizer, ele, na semana passada falou, né, que era uma rede onde tinha muitos peixes e que vinha todo tipo de peixe. E hoje, que é Mateus capítulo 13, versículo 48, ele diz o seguinte: quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Aí por isso que ela é bem parecida com a do joio, do trigo, porque o joio também, teve um momento certo de recolher todos eles juntos e depois separou o joio do trigo, o joio foi jogado fora, né, ou foi queimado na época, e aí eu vi, inclusive, em alguns lugares, que tem 3 tipos de peixe. Tem um peixe que é comercial e que eles separam, tem um peixe que aí eles deixam lá para os abutres comerem, mas tem um tipo de peixe que se pescava na época, que aqueles que não têm barbatana e que não têm escama, que para eles eram impuros. Eles não podiam comer. E aí esses eles jogavam de volta para o mar. Não era todos que ficava assim, não eram 2 tipos de peixe só. Né? Isso aí também tudo tem alguma explicação. Então, os discípulos, ou os pescadores, no caso, né, porque ele está falando mais, porque a maioria dos discípulos eram pescadores, mas mesmo os que não eram pescadores, conheciam aquela prática ali de como que era a pescaria. Né? Então, eles jogavam a rede, tinha um horário de madrugada, depois ela voltava cheia com todo tipo de peixe, e hoje Jesus está dizendo o quê? Que eles levaram para a praia e aí vai começar a seleção dos peixes. Né? E aquele que e aí tinha aquela prática de colocar em cestos. Os cestos, o peixe bom era salgado para ser vendido, porque naquela época não tinha geladeira, só usava para conservar. Uma parte era jogada para os abutres, né? Então, ele vai fazer assim, a estratégia usada para o estudo de hoje é aquela que eles usavam de fazer perguntas. No livro Luz Imperecível, até eu tenho o livro aqui, eles falam, né? Que você tem que fazer como, quem, onde. E a pergunta é que vai dar quando que foi? Foi hoje? Vai ser quando isso? Quem foi? Como foi? E a nossa pergunta é quando, né? Por exemplo, você pergunta quem? Quem estava? Ah, foi Zaqueu, foi Mateus, foi Maria, foi José. Aí como? Foi sentado, foi em pé, foi correndo. Aí ele dá o exemplo do pai, né? Do pai do filho pródigo, né? Como é que ele foi correndo? Foi correndo. E aí eu lembrei do livro Jesus no Lar, porque no livro sempre mostra no início, quando começa a contar, aí as pessoas estão lá conversando, batendo papo, aí Jesus, às vezes, aí sempre fala, Jesus falou com bondade, Jesus falou sorrindo, Jesus falou convincente, Jesus falou com simplicidade, com brandura, sem afetação, ou ele fala assim, com significativo tom de voz, bem-humorado, despretensioso. Cada dia, dependendo do assunto que Jesus vai inserir, eles colocam como que Jesus estava naquele momento. E tudo isso tem a ver com aquilo que ele vai falar. Né? Então, a postura, o movimento, revelam aquele sentido espiritual. Então, quando você está lendo um texto, a Amélia Rodrigues também faz muito isso com a natureza, né? Quando ela vai descrever, assim, é bonito, né? Ela fala como que estava. Aquilo você já vai imaginando, né? Por exemplo, no Jesus no Lar, Jesus falou bem-humorado. Jesus falou sorrindo. Aquilo já te leva, né? Já te cria uma tela mental. Positivo. E a Amélia também, ela é muito bonito o livro, porque mostra que naquele dia a paisagem estava de um tal jeito. Né? Então, isso tudo é importante, né? A Amélia Rodrigues tem essa característica, né? A gente, quando lê os livros dela, a sensação que a gente tem é que a gente está vivendo naquele momento histórico ali com Jesus. Ela te leva, né? A tamanha, a abrangência, a descrição que ela vai fazendo,
é como se você estivesse lá, vivenciando aqui, tem essa Aqui, ó, capacidade. no livro Luz Imperecível, ele fala aqui, ó, quando? Tempo, circunstâncias são respostas à pergunta quando. Os momentos em que se operavam os fatos ou as orientações oferecidas pelo mestre estão sempre envolvendo ângulos relacionados com o tempo, abrindo perspectivas de registros importantes para o espírito. Dia, noite, tarde, logo, naquele dia, depois disso, inverno, sábado, reservam inestimáveis ensinamentos quando trabalhados com naturalidade no estudo da Boa Nova. O dia é o momento da claridade interior do discernimento. Às vezes, cultivamos a treva da ignorância e nos acomodamos, aí é noite. Momento em que se completa no estágio, períodos, provas ou tempo concedido é tarde. A decisão e atitude sem delongas ao abraçar determinadas indicativas, logo. Momento propício de cada qual em atendimento a tempo certo, naquele dia. Sequência de fatos sem amarras com a retaguarda, depois disso. Fase de dificuldade, inverno. Fim de etapa, momento de aferição. E sábado, aparecer em cada texto, sugerindo ao participante olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aqui tem todos, né? Tem como, tem quando, tem onde, quem, né? Então ele fala que diante de um texto da Boa Nova, abre-se o segundo grau de interesse, de sensibilidade e determinação, várias janelas pelas quais o aprendiz visualiza todo um território vibracional. Então é interessante, né? Bem legal. É bem no começo do E essas perguntas, na realidade, né, é importante porque a gente vai se situando como se estivesse naquela vivência, naquele momento ali, né? Quando ele fala aqui do como, um pouquinho antes disso, quando ele fala de Tiro e Sidom, achei interessante, porque eu nunca tinha percebido isso, né? São moradas de trânsito ou de maior duração que costumamos escolher nas reencarnações. Interessante, né? Então você vê como é que tem uma abrangência, se você ficar fixado em cada detalhe, o verbo indicando, né, a ação que você está desempenhando, né? O levantar-se, por exemplo, significa a disposição do espírito em elevar o pensamento, né? Então, como que eles chegaram a esse estudo tão grandioso para trazer isso tá tudo para a vindo, gente, né? né? E para a gente que está vindo nesse estudo já, né, há mais de 100 episódios, né, que a gente está estudando, eu me sinto claramente nesse caminho, né, desde que Jesus estava lá Você não percebe isso, assim? Jesus estava lá na fenda, né, que os discípulos, a gente vem caminhando e vai entendendo o que Jesus está querendo explicar, e agora esse finalmente, ele vai fechar o que é o reino de Deus. Qual é, onde, que não é esse onde, nem quando, que é importante a gente entender, né? Então, hoje a gente vai estudar sobre esse quando, que é um tempo, se é no princípio ou no fim, se é cedo ou tarde. Jesus está se referindo que é uma conclusão, a um fechamento de jornada de ciclo, né? E essa transferência, né, quando ele fala assim, depois que ele refletindo, né, transfere sim para hoje, adequando para os dias que passam, as sementes do amor por ele lançadas nos ambientes simples que o acolheram há 2000 anos, vitalizando-os no solo do conhecimento e do sentimento, ao nível da fé raciocinada, para que elas germinem, cresçam, medem e frutifiquem na intimidade do que despertam e se lançam no rumo do futuro radioso pela ação da caridade. Então, quando a gente vai descortinando tudo isso, né, a gente está caminhando em direção, né, a um conhecimento maior e uma amplitude maior do nosso sentimento em relação às coisas espirituais. Muito bonito. Então, a imagem que a gente tem, né, a gente começa, né, que eles se vão, pegam as redes, levam para o barco, né, desde sai de madrugada, começam a pesca, quando conclui, quando está cheia, eles trazem a rede, separam os peixes, né? Então, se Jesus está se referindo então à conclusão desse período de trabalho.
como Jesus se refere ao reino de Deus, e os peixes são os corações, né, as nossas individualidades, as nossas personalidades, que são muitas, que a gente lida com vários tipos de pessoas, né, homem, mulher, criança, idoso, perfil de cada um, né, meu velho? A gente tem muitos perfis, e cada um num grau evolutivo, cada um no seu entendimento, né, onde datando os embates, né, qualidades, vícios, traumas. Então, são todos os peixes. E aí eles têm um trabalho para fazer. O que é esse trabalho? Recolher na sua rede quantos for possíveis, né? E o que representa essa rede? A rede é a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus, é o Evangelho, né? Aqui eu achei um texto interessante, né? Foi no site, não sei dizer, não consigo descobrir direito quem que é que escreve, não, nem é espírita também, não. Mas ele fala assim, que a rede é um fio trançado que vai dar a forma. Representa a lei de Deus, a fidelidade, a palavra revelada, o evangelho, assim. E assim como a rede, ela tem que estar boa. Se ela tiver um furo, né, essa rede é perfeita, tem que ser perfeita, porque senão, se tiver um furo, um peixe menor, alguma coisa vai fugir. Então, ela não pode estar furada. E toda a brecha dessa rede gera um grande transtorno. Ou seja, ele vai falar, se a palavra for mal revelada, as pessoas se afastam. Então, muitas vezes, assim, o evangelho, ele é perfeito, a rede é perfeita. Mas quando nós, às vezes, a transmitimos de forma, às vezes dentro da doutrina espírita mesmo acontece muito isso, de você dar um entendimento, uma interpretação errada, e aí aquele peixe vai embora. Já não é, né? Aí ele pergunta assim, quem tira o peixe do mar? O pescador, que é o discípulo usado por Deus. Quem é o peixe? O homem, né? E aí aquela história, né? Aqueles peixes sem barbatana, eles voltam para o mar. O mar é o mundo em que vivemos. E existem vários tipos de peixe no mar, mas para Jesus são todos iguais. Aí eu achei interessante que eles olham o texto. Os peixes são colocados no cesto e são tapados. Para quê? Para que ao se debaterem, não pulem para fora e se sujem na areia. O que significa? Então, o cesto seria mais ou menos assim, o templo religioso ou o lugar onde você fica para poder aprender. Deus nos tira do mundo, coloca na igreja unidos. No cesto, os peixes morrem, porque estão fora do lugar onde vivem. Olha só, na igreja, o homem morre para o mundo, passa a ter uma nova vida. A obra é a separação do homem do mundo. Então, Mateus, lá no Mateus capítulo 4 diz, venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram suas redes, né, e seguiram. Então, o evangelho é essa rede, é para todos. Todo mundo tem direito. Nossa tarefa é lançar a rede e cabe depois, no final, aos anjos a separação. Né? Assim como na parábola das bodas do rei, que fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas quem determina quando a rede está cheia? É Deus. Não somos nós que vamos fazer a seleção. Então a gente às vezes acha que nós somos os discípulos, a gente se coloca na posição daqueles que vão selecionar, né? Ah, não, eu sou discípulo, então eu vou pegar a rede e vou separar. Não. Quem determina quando a rede está cheia é Deus, e nós não seremos os selecionadores. Os selecionadores são os espíritos benfeitores, tal. Na realidade, nós vamos ser selecionados. Então, acho que a gente tem que achar bem na parábola, senão você começa a se achar que você é o discípulo que está separando os peixinhos. Não, você é o peixinho. E se você for, se você não estiver barbatando, Barbatendo, se você não aí tiver volta escama, para o você mar. vai voltar para o mar. Se você for ruim mesmo, você vai ficar com os abusos. Então, e ainda assim vai ser salgado, vai se debater dentro do cesto, e de qualquer maneira, né, vai ser difícil. Porque você vai ir para dentro do cesto, vai ser tampado, vai ficar debatendo lá porque está vivo ainda, para morrer para o mundo e viver de outra forma. Então,
esse processo seletivo, de qualquer maneira, né? Então, e aí ele fala, né, que nem todos os corações tocados, sensibilizados e atraídos pelo ensinamento, pelo exemplo de Jesus, serão santificados. Então, vai ser selecionado, né? Quer falar alguma coisa? Eu já falei E ele demais. fala, não, ele complementa aí, né, que isso já está acontecendo para a gente, né? Se inicia com a vinda de Jesus, ou estamos há 2000 anos de evangelho nas costas, né? E fora isso, a gente ainda tem os 3000 anos de monoteísmo ético, né, de Moisés, com os 10 mandamentos. Aí depois 4000 anos do advento do monoteísmo, né, com Abraão, e 6000 anos de processo com a raça adâmica, de fundamento da civilização, representado pelo mito de Adão e Eva. Então, há quantos anos a gente já está recebendo, né? Mais ou menos 6000 anos de civilização, 2000 anos de evangelho, né? E vivemos os dias preditos por Jesus, onde os pescadores separarão os peixes bons dos pobres, que somos, dos podres, né? Que somos nós. Mas há quanto tempo a gente já está sendo convidado a esse processo, né? Isso que eu achei assim. É tempo demais e a gente até hoje ainda não conseguiu compreender, né? E aquele texto que eu li a semana passada, né? Que ele vai, volta, várias encarnações, volta, várias em cada hora, ele quer uma coisa, e no fim, né? Tem aqui também no capítulo 14 do Jesus no Lar, que é até engraçado que Jesus começa a reunião, e aí, para ilustrar a palestra, ele contou despretensioso, que um homem era muito amante da verdade e, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência. Então, ele resolveu galgar uma montanha que seria a montanha da ciência. E foi, né? Ele fala que a vereda era sombria, que tinha muito labirinto, mas ele esqueceu as dificuldades, os perigos e avançou para frente. E aí ele ia trocando de vestuário, de tempos em tempos. Aí, aí ele lançava, ele trocou túnica, trocou alparcata, foi trocando e vai largando aquelas roupas pelo caminho. Quando ele chegou lá em cima, na culminância, veio um representante de Deus para o seu encontro. Cumprimentou, abraçou, colocou nele uma coroa de luz. Ele recebeu uma coroa. Aí, ele recebeu uma coroa de luz. Mas falou assim, aí ele queria prosseguir, ele queria as asas, né, para ir para o céu. Mas, na direção do paraíso. Mas recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão das asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai. Aí, auxiliado pela auréola que ele ganhou, né, pela coroa de luz, ele foi descendo. Só que ele foi rindo das pessoas que ele encontrava pelo caminho, falava, gozando deles, fazia zombaria, gritou, condenou. Tanta ironia ele usou no caminho que alguns até renunciaram à subida. Amaldiçoou. Quando ele chegou de novo lá, voltou, o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros que lhe provocara tanto sarcasmo era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, e que as asas de luz com que deveria se erguer ao trono divino somente lhe seria dada quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe a piedade e o entendimento. Quer dizer, aí Jesus termina aqui, há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, porque ele não perdeu a coroa, hora nenhuma, ele ganhou a coroa do conhecimento, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis. Então, enquanto não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu.
Então, muitas vezes, a gente tem muito conhecimento, mas, né, as duas asas são vistas, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Porque senão, que tipo de peixe nós seremos? Esse é um peixe que não entrou, né? E quem ignora, né, essas questões todas não vai viver isso. O processo é para quem já conhece, né? Vai ser a nossa aferição de valores. Então, nesse momento, todos nós estamos sendo convidados, né, para ver se a gente passou ou não passou na prova, ou vai ficar, né? O quando é esse nosso tempo, né? E aí ele vai lá para a questão, né, do Apocalipse, né? Onde foram preditas todas essas coisas. E num texto que foi publicado no Reformador, né? Foi reunido, né, por João Marcos, um escritor, e o texto é muito atual, né? Nos ais do Apocalipse, na psicografia do Chico. Começa assim, ó, não é debalde que tem anunciado das alturas serem chegados os tempos preditos pelo Cordeiro Divino para o estabelecimento da verdade entre os homens. Aí, é nas sagradas promessas do passado que bebemos as aspirações do futuro e sem nos aventurarmos imprudentemente pelo terreno das afirmações categóricas que implicariam desconhecermos o nosso dever de submissão aos sábios e irrevogáveis decretos do Altíssimo. Podemos afiançar que a transformação moral da humanidade se processa de há muito, e de há muito ativa colaboração dos espaços infinitos, se vem fazendo sentir nos destinos da humanidade com o elevado objetivo de norteá-la para o verdadeiro conhecimento da vida. É aquilo que a gente já falou, né? Que a gente está num período aí de 6.000 anos, né? Onde as coisas estão surgindo, cada hora com uma mensagem nova e cada vez mais, né? Você vê que esses textos são de 1930, 1935, né? Nós já está, sei lá, mais de, né, 80 anos disso. E o que acontece? Ninguém está sendo pego de surpresa, né? É o que ele fala. Isso aí ninguém pode falar, né? Ninguém pode dizer assim, ah, mas eu não sabia, né? A gente sabe da necessidade de estudar o Evangelho, né? A gente sabe que estamos numa crise, né? Mas nunca foi tão urgente, né? Porque como que a gente está estudando ainda, mas ainda não está. Você vê que eles falam aqui, né? Promessas nas sagradas promessas do passado que bebemos as inspirações do futuro. Olha lá, o cristianismo, em suas origens simples e puras, iniciou um ciclo do progresso espiritual no planeta. E o século XX, com as suas concepções de liberdade dentro da razão e da ciência, assinala a transação entre a morte do mundo material e o nascimento de uma nova era. Chegaram os tempos em que a verdade será dita de cima dos telhados e sem retórica. Serão as dores as portadoras de suas mensagens, porque o homem velho reagirá contra o homem novo. Aí ele vai explicando, né, a questão do século... Ui, perdão. Das conquistas, né, que foram feitas no século XX, e que, na realidade, a gente tem muito preconceito, né, em relação a isso, porque a gente consegue olhar só o quê? Dos abusos, né, a libertinagem, os excessos da sexualidade, o entorpecente e o álcool. Mas a gente esquece de analisar as conquistas, né, que existiram nessa época. Então, a gente vê que todo movimento vai ter as suas falhas, né? Mas devemos focar na essência do que acontece de bom. A vida da gente também é assim, né, Rita? Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, gente, toda dificuldade e todos os desafios, na realidade, são para nos proporcionar crescimento. Mas por que a gente só se fixa no negativo, né? Se a gente pensar assim, ou a minha vida ou a sua, de qualquer uma de nós,
vamos botar só 10 anos, não precisa de ser mais de 10, não. Quanta coisa a gente já vivenciou, já passou, nos amadureceu com aquilo que a gente vivenciou, mas a gente se apega ao lado negativo só. A E evolução, esquece de né? ver o processo todo que houve aí. A gente vive um período assim que as coisas mudaram muito num período muito curto de tempo, né? E a gente, sei lá, quando eu era criança não tinha nem todo mundo tinha, não era todo mundo que tinha televisão. A televisão ainda era branco e preto, não tinha computador, não tinha celular, né? Na minha infância não tinha nada disso. Não tinha essa facilidade de comunicação. É muito pouco tempo, né? Foi uma época realmente de muita mudança. Por exemplo, computador. Eu me lembro que meu primeiro Ele computador já explica, né, estava a com questão. dica, já foi na loja, já tinha montado a loja. Quer dizer, e hoje em dia tem, sei lá, você tem um computador na mão, né? O celular hoje é um computador. Você faz tudo nele, né? Você abre arquivos de computador, né? Qualquer tipo, né? Você viu essa semana lá na nossa coisa, eu abri o seu programa no seu celular. É Então, muita tecnologia, né? E a questão mesmo, assim, dos direitos, né? Igual ele fala, né? A pressão, a opressão feminina, né? A humilhação no campo profissional. a Quer mulher não dizer, votava, a né? mulher não votava, não tinha voz. Hoje essas coisas acontecem, então ainda acontecem, infelizmente. Mas, olha, o fato da mulher ter se igualado, né? A questão de poder votar, de se expressar. Hoje até acontece, mas antigamente acontecia e você não tinha direito à voz, né? Hoje você pode realmente assim reivindicar os direitos, né? Se você se sentir violentada, a própria lei humana te favorece isso, né? A questão, né, da igualdade da isonomia aplicada às diferentes etnias, né? A manifestação étnico-raciais, quer dizer, olha, gente, é muita conquista, né? Isso tudo não existia antigamente, existe hoje. Hoje, a questão da cultura indígena, né, também, de respeitar, né, foi uma conquista do século também, né? A infância, que trabalho infantil, você podia, explorava e ninguém nem ficava sabendo, e ficava por isso mesmo. Hoje não, já existe essa denúncia disso, né? Embora, né, no século XX ainda existem pessoas, né, acreditando, né, em coisas absurdas, né, que ele deu o exemplo até da senhora que falou que não ia pegar a Covid porque a comadre mandou ela espalhar Cebola cebola roxa, roxa né? e E a chupava prova é que a cebola roxa vírus. ficou preta. A gente, lógico, se eu deixar ela, ela ficou preta mesmo, né? É. Então, muita gente Então, ainda é tem, né? interessante. Mas você vê, E aí, mesmo com tanta pode falar coisa, né? disso. Pode falar. Não, aí eu ia lembrar a questão que ele fala, né, do cientista, né, que ele, pesquisador, né, no ano de 1536, né, que teve uma... Isso aqui eu fiquei tão impressionada com isso, eu falei, Não, é gente, imagina... 536. Não é É, 1536, não é não, 536, é eu século sei, 6. 536, eu falei que eu fiquei tão impressionada com isso, que eu falei, como que pode, esses espíritos vivenciaram isso, né? Você imagina a dificuldade que não foi, né? Que na Islândia, né, houve uma grande erupção vulcânica, as cinzas densas cobriram integralmente o céu de todo o continente europeu, todo o Oriente Médio e a metade da Ásia. E foram 19 meses na mais completa escuridão, sem sol. Vocês conseguem imaginar, vivenciar isso, né? O inverno já era 2,5 graus, passou a menos 5 graus. Menos 5 graus, né? Baixou a As plantas, temperatura. as plantas passaram a morrer, o ar ficou tóxico, né? Porque só se respirava fumaça, né? A crise alimentar também veio, porque as plantas não crescendo, aí eles conviveram com a fome, né? E ao detalhe básico, né, gente? Sem hospital, sem soro, sem oxigênio, né? Então, imagina o que esses espíritos viveram.
Esse drama desenvolveu-se em 19 meses. Depois disso, o sol começou a aparecer a cada 4 horas só, né? Por dia, né? Até mais ou menos 541, onde teve a primeira leve na peste bubônica. Chegou, tá bom? Não, não tá bom não, né? É, Você quer mais? Então tá. Depois de e ficar que 5 tiveram anos que... sem luz, com É, fome, quer dizer, eles estavam magros, com problemas pulmonares, porque não tinha nada nem para tomar, né? Aí chega uma peste bubônica que ainda não é a mais famosa, né? Que é a mais famosa do século XIV, né? Que acabou com a Europa. Então vai. Quer e dizer, o que a gente está vivendo, né? É bem diferente disso tudo, né? Porque nós estamos vivendo numa pandemia, agora não tanto, mas na época que ele fez o programa estava no iniciozinho, né? Então, eu tenho lá o meu banho cantinho, a TV com controle remoto, né? A geladeira que é autolipante, a luz elétrica, o Wi-Fi, a comida, né? Agora, a grande pergunta é, por que os ais do Apocalipse se referem a hoje, né? O século e 21? não ao 536, que aparentemente para nós é muito pior, né? Para nós foi Por pior. conta, por que nós esperneamos mais do que eles espernearam? Acho que essa que é a pergunta, né? É. Responde aí. Então, ele fala, né, que o adolescente hoje toma um banho quente, mas se a gente de repente ficar 3 dias sem luz, vai ter que tomar banho frio de canequinho. Como fica o humor dele? Como ele reage, né? Você come bife, aquele bifinho gostoso, né? Aí vem a crise, você não pode comer mais. Aí você vai passar a comer uma farinha com osso. A caminhada na pista, né, é o tênis adequado para correr, para usar, né? Mas, e aí, correr descalço? Como seria, né? Por isso que os quenianos ganham, né? Porque eles treinam Treino na savana descalço. descalços. Aí Descalço. eles vêm aqui correr de tênis Num conforto no danado, conforto da pista, aí aquilo ali não é nada, eles só ganham todas. Porque eles têm uma resistência grande. fenomenal, muito grande. Então, essa é a questão, né? Então, não é a quantidade de sofrimento e a dor, né, que separam o ano de 536 de 2021. O problema é o impacto, né, que criou, porque eles não tinham nada, não tinham o conforto que a gente tem. Que aí ele dá o exemplo, né? Uma coisa é você está viajando e aí você está numa classe econômica e a aeromoça vem e fala para você, você só vai lá para a classe, para a primeira classe, aí você vai achar bom. Mas, se for ao contrário, se você estiver na primeira classe e falar, houve um engano, já tem que ir para a classe econômica, aí você não acha ruim, você vai querer seus direitos, você vai brigar. E acho que mais ou menos é isso, né? Naquela época, eles já tinham uma vida, no ano de 536, não tinha conforto nenhum. Então, realmente foi difícil, mas para nós, embora o sofrimento nosso tenha sido menor, a nossa reação foi pior porque a gente perdeu, né? Mais do que eles tinham a perder, né? Ele fala, né, que a gente está tão intoxicado pelo conforto que qualquer ameaça à perda dele nos destabiliza, né? A gente fica desestabilizado. Então, causa um trauma grande, uma angústia, uma aflição muito maior que aquela que vivemos, né? Que foi vivida no século VI. Porque subir é fácil, né? Porque ninguém quer descer, né? Ninguém quer perder, né? E hoje é isso mesmo, gente. Quanto mais conforto a gente tem, né? Mais conforto a gente quer ter. E aí a gente fica muito intolerante mesmo para as questões, né? De viver com mais simplicidade. Às vezes eu me pergunto se tudo isso é tão necessário, né? Um outro... Desculpa. Hoje até as questões, por exemplo, com o plano de saúde, a gente está caminhando para isso, né? Às vezes tem um plano de saúde, vai ter que ficar no corredor, né? Então, quando ele fala assim que a verdade vai ser de cima do telhado, o que que significa?
serão as dores portadoras da sua mensagem, né? Já que a gente se distancia de tudo isso. Então, eu gostei quando ele falou assim também, que na realidade não adianta assistir palestra dormindo, né? E a grande maioria vai. Aí você tem aquele ritual, eu vou lá, mas eu chego lá, eu estou dormindo, então não estou assimilando nada. Então é preciso acordar, né? E acordar como? Como que vai ser o acordar? O acordar vai ser o quê? O desemprego, a doença, as perdas, né? É o momento em que o homem velho vai atacar o homem novo, né? Para que a gente tenha o quê? Resistência, né? Você cria essa resistência para aprender o que realmente é essencial, né? Ele fala instituições veneradas. Você não lembra não, né? Das instituições veneradas? Tá. Vamos lá, ó. Instituições veneradas, sistemas filosóficos, organizações políticas desaparecerão num abismo que tragará todos os fatores. Não sei, desliguei o celular, pus um silencioso aqui, ele está apitando sem parar. Instituições veneradas, sistemas filosóficos, organizações políticas desaparecerão no abismo que tragará todos os fatores do estacionamento e da esterilidade entre os homens, e os corações serão lavados com lágrimas, purificando-se nessas abrusões divinas. Então a humanidade se lembrará daquela voz austera e doce que lhe exprobava. Ó Jerusalém, Jerusalém, quanta vez eu quis te abrigar como uma galinha aos seus pintinhos. E um homem amedrontado assistirá aos funerais de toda uma civilização. Conservador dos instintos animalizados, segue viciado pelo vírus do egoísmo sem limites. Morrerá intoxicado pelos excessos e pelos desvarios a que se entregou desenfreadamente. A confusão se consumará e o mundo verá a morte das facções teocráticas, porque todos os templos materiais serão destruídos, todos os sistemas de falsa democracia desaparecerão no vórtice de reações fantásticas que abalarão as coletividades tomadas de pavor. Ele nem fez esse comentário, né, dos sistemas de falsa democracia, não, né? Mas eu achei oportuno a gente ler e comentar, porque eu falei assim, é o AIS do Apocalipse mesmo que a gente está vivendo. Né? Integralmente é o que a gente está vivendo hoje, nesse momento histórico aí, né? É o que ele fala, né? O que não for de Deus, não vai vingar, né? E o que for de Deus, prospera. Isso vale para a política, para a educação, para a religião, até para o futebol. Né? Que se não se afina com a proposta do alto, que a terra renovada vai virar cinzas, né? Todas essas instituições filosóficas, né? Então ele fala, está lá no Apocalipse, quantas vezes o Cristo quis que a gente acordasse com a doçura das suas palavras e não com o impacto das circunstâncias, mas a gente preferiu o quê, né? Jerusalém, Jerusalém, né? Nós somos a Jerusalém. Eu adorei essa expressão terra, né? Eu adorei essa expressão que o benfeitor usou quando ele fala, ó Jerusalém, Jerusalém. Quanta vez eu quis te abrigar como a galinha aos seus pintinhos. Gente, olha que coisa linda. Então, querendo mesmo, né? Nos abrigar e a gente fugindo desse abrigo. Com doces palavras, né? Só que é o que ele está falando aqui, essas doces palavras vão se transformar em dor porque a gente não ouviu as doces palavras, a gente não, né? Está lá se debatendo, né? A gente ainda continua teimoso. Então, a teimosia vai fazer com que a gente... E a gente tem que ter em mente, né, que a Terra realmente vai ser um lugar de embates. É a aferição de valores. Então, através desses embates que você vai ter a percepção de que realmente que tipo de peixe você já é, né?
O Guimarães, ele cita até Guimarães Rosa, né, quando fala, né, que viver é perigoso, e realmente, né, Não, é e a perigoso hora que mesmo. ele fala aqui, e o homem amedrontado assistirá aos funerais de toda uma civilização. Isso na pandemia, não sei o que é, né? Hum. Funerais de toda uma civilização, né? Então, E ele mostrou que a pandemia, né, Rita, na realidade, foi só uma amostrazinha, né, não, e ele está lá na pequena, pandemia, e porque os... nós que estamos vivendo agora, estamos vendo que as pessoas, a maioria, quer dizer, a É, gente sofreu um colapso, né? Ele fala que estava vivendo um colapso de saúde na época, mas a gente viveu também um colapso funeral, não tinha onde enterrar as pessoas, né? E isso aconteceu, ele fala, aconteceu em 536, mas na época não tinha sistema funerário, na época as pessoas eram jogadas mesmo numa altura, não era, era comum isso, não tinha essa... Hoje nós temos um esquema funerário que praticamente foi a falência na época, não tinha mais onde enterrar as pessoas, né? Agora estou falando, eu vi essa semana a quantidade de sessões que foram fechadas. eu fiquei Referente às pessoas, assustada com são essa também. 600, quase 700 mil pessoas que morreram, são 700 mil pessoas a menos para votar. Então, fechou muitas sessões. Então, quer dizer, olha, então eles eram acostumados a enterrar as pessoas, né? E a gente quer até esse conforto do sepultamento, a gente quer, que eles não tinham na época, né? A gente quer, lógico, enterrar nossos mortos, né? E a gente vê, às vezes, nos casos lá do asilo, né? Como é que as pessoas fazem questão de fazer um monte de coisa, de coroa, disso, daquilo, gastam, às vezes, um dinheiro que não tem porquê, né? Enterro, eu vejo, assim, quanto mais simples, melhor. Mas as pessoas querem enterros chiques, enterros com um monte de coroa, um monte de... E depois aquilo fica lá até para o ambiente é ruim, né? Então, Porque a morte não existe para o espírito, né? Mas o morrer, sim. Então, e isso traz dores e traz angústias. Imagine você se o quanto que para eles eram acostumados, agora hoje quem precisou enterrar, igual lá em Manaus, né, que aconteceram mesmo, tinham aquelas máquinas da prefeitura, né, abrindo as covas e colocando os caixões ali. Isso ali é muito sério, né, gente? Assim, na realidade, não é nem é, a questão de querer conforto, né? É questão assim, de ter uma percepção, entendeu? Diferente que a gente já tem. E você imaginar que uma pessoa era atirada assim para ficar apodrecendo a céu aberto, né? Sendo. É triste. porque é uma coisa, né? É o que ele fala, né? Que o espírito é imortal, mas não existe por espírito, mas para o corpo existe, né? E tem que ter esse respeito, né? Aí ele fala que a gente tem que levar a sério, né? Porque são duas perspectivas. A primeira é necessário respeitar a lei de conservação, né? A negligência com o corpo, com a vida, é um suicídio indireto. O álcool, fumo, alimentação, o sedentarismo, o negacionismo, né, em relação à vacina. E segundo, que a morte é um acerto de contas com a própria consciência. E aí ele faz uma pergunta: e se for hoje, eu estou pronto? Será? Louco, aquela passagem, né, do Evangelho. Louco, essa noite pedirão tua alma. E aí? Como que a gente vai dar conta disso? Eles falam, né, que o Francisco de Como Assis vai estava ser? regando as flores, aí perguntaram para ele, aí, se você fosse morrer agora, o que você souber que ia morrer daqui a pouco? Você ia fazer? Pegar Eu minhas continuar coisas. regando minhas flores, porque eu não tenho nada para fazer diferente disso, né? O que a gente vai fazer, né? Vai se espernear, né? O Chico, né? Ele falou, né? Que o Chico Xavier só pediu um cafezinho, né? E aí falou, graças a Deus morreu, né? Tomou um cafezinho. Agora a Agora, gente se a não, gente né? vira, se vira para o lado, e alguém de capuz preto com a foice na mão, né? Licença poética, você ia Não, peraí tentar. que eu tenho que ir lá fazer as pazes com fulano de tal que eu não fiz, eu tenho que perdoar alguém, eu tenho que pedir perdão para alguém, né?
São os ais do Apocalipse, né? Essa luta, né, que a gente tem. E o vírus veio justamente para isso, né? Para podar um pouco dos nossos excessos, né? Que a gente aprendesse a viver, né? Não é, abrir mão do conforto, né, gente? Porque se a tecnologia existe, se a gente está aqui nesse mundo, a gente pode usar de tudo isso, mas usar tudo isso sem o individualismo, porque tem que ser para todos. Não é só para mim, para os meus, para a minha família, não. É uma coisa que tem que estar disponível, né, para todos. No final da leitura, ele fala aqui, ó, Jesus presidiu e presidirá a todas as transformações do planeta. E o que se faz mister é que vos identifiqueis com ele. Nós estamos identificados com Jesus? Será que isso já acontece com a gente? Para esse trabalho superior e dignificante, tendes o Evangelho, sinopse de todos os compêndios do aperfeiçoamento espiritual. Orai e vigiai, mas sobretudo amai muito. Guardai sem desânimo, sem impaciência, a hora que se aproxima. Sede os verdadeiros trabalhadores da seara divina. Existe formada uma caravana de bons obreiros desde os primórdios do trabalho da evangelização do mundo. Essa caravana jamais se dissolveu e tem aumentado com a incorporação de muitos espíritos de boa vontade. Integrai-lhe as fileiras. Por enquanto, nós somos peixes sendo escolhidos, né? Sendo selecionados, mas somos candidatos a ser um dia os espíritos, né? Tem vaga, né? Há vagas. Há vagas na seara do Mestre, né? Esperando por anjos, né? Então é um grande desafio que a gente tem aí, mas que a gente pode usar o nosso coração e fazer dele, né, ser um melhor altar. Mas ele fala, né, que quando chegar esses dias previstos, que são os nossos dias, né, os orgulhosos vão ficar confusos, porque até as facções teocráticas, igrejas, instituições federativas, casas espíritas, muito orgulhosas e vaidosas do que oferecem, vão ser destruídas, quebradas. As igrejas materiais, o bezerro de ouro, o objeto de culto, prédios. Ele não vai dizer que vai pegar fogo no prédio, que vai fechar, né? Mas ele fala, quem está socorrendo os espíritos sofredores? São os benfeitores, né? Onde? Nos núcleos espirituais que André Luiz tão bem descreveu nas mansões, nas casas de assistência. Né? Então, Jesus pregava em praça pública, né? Os verdadeiros adoradores adoram em qualquer monte. O fechamento das casas só é martírio e sofrimento, um ai para aqueles que cultuam o mármore, a pedra, a madeira e a cerâmica. Porque para aquele que cultua o espírito imortal, o coração é sempre o melhor altar. Então, quer dizer, naquela época que ele está falando, as casas espíritas estão fechadas, né? E a gente agora já reabriu, já está reabrindo, mas é preciso uma reflexão muito séria sobre exatamente qual que é o papel da casa espírita enquanto abre e não ficar só na palavra, né? Porque a palavra só, a gente já viu que não resolveu. Ó, reconhecerei os seus membros não através de suas palavras, mas através dos seus atos. Eles não trazem ouro nem prata, porém constituem focos de virtudes espirituais. Não são filhos do século, mas sim da luz. E se lhes pode aplicar a palavra do Mestre aos apóstolos, bem-amados, eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Né? Tem mais alguma coisa? Não, eu achei interessante porque desse livro, depois, eu gostei do título dele, sabe? Do próximo capítulo depois do Ais do Apocalipse, ele tem um título tão sugestivo, hein? Sugestivo, né? Deem luz ao Brasil. Ó. Bonito, né?
a nossa responsabilidade aí nesse momento, né, de vivência aí, desses ais que estão se aproximando, né, que a gente, né, tem essa visão que é necessário fazer a nossa parte, né? Sermos realmente, exercermos o papel, né, que a divindade espera de nós. A gente tem essa noção, né, que instrução, no livro, no Pensamento e Vida, tem o capítulo 4, que é a instrução, né? Que ele fala, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias atitudes. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino em forma de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Então, não é nenhuma nem a outra, né? São as duas. Então, é grande texto aqui, ó, termina assim, ó, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Né? É o reino de Deus, semelhante a rede. Que peixe que você é. Você vai para onde? Nosso desafio. Para finalizar, né, então, nesse mesmo livro, né, Palavras Sublimes, tem uma poesia do Augusto dos Anjos chamada Jerusalém, Jerusalém. Eis que o mundo de novo se estraçalha no vórtice nefando do extermínio, pela embriaguez de sangue e morticínio, sob o fumo sinistro da metralha. Sempre a ambição e a sede de domínio, acendendo a terrífica fornalha, onde crepita o fogo da batalha, reduzindo a cultura a esterquilínio. Nos ais apocalípticos do mundo, geme o eterno direito moribundo, sobre a força que humilha a paz e o bem, e as dores sobre as agonias. O mestre exclama como Jeremias: ouve, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Bonita, né? E já vai lá de Israel, né? Ouve Israel, ouve Israel. A gente até ouve, né? Mas não liga, né? Difícil, né? Mas é isso. Vamos finalizar. Uma semana de muita paz, né, para todos nós, Para que a todos gente nós, se Deus quiser. possa ir caminhando, né, de encontro a esses ensinamentos, né, que vai ensinando, vai dando mais leveza para a vida da gente quando a gente realmente vai buscando, né? Como Porque diz os a música, desafios a chegando letra da grandes. música do Nisso, que a gente não seja âncora, né? Seja o leme. Então tá, até semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Paz para todos.